Esse é um Cápsula e nós vamos falar da filantropia do mal. Quando as pessoas querem ser caridosas, querem estabelecer uma relação filantrópica com, às vezes, com muito dinheiro, né? Países, pessoas ricas, fundações, achando que estão ajudando um povo e no final das contas acabam atrapalhando, acabam piorando a situação. Existem inúmeros exemplos desses. Muito comum agora é justamente a ajuda palestina. A Palestina recebe ajuda pra caramba. E você vai ver o que acontece com esse dinheiro, acaba indo parar na mão dos terroristas do Hamas para construir túnel, para construir arma, para um monte de coisa. O povo palestino em si continua sofrendo. E não é só lá não, na África tem esse caso aqui que a gente vai ver. Aqui no Brasil, lá na Amazônia, muita gente quer ajudar a Amazônia para não ter problemas ambientais e coisa e tal, só que acaba gerando mais problema do que solucionando qualquer coisa. Acaba gerando muito poder na mão de poucas pessoas que acabam monopolizando esse poder para garantir que elas vão continuar recebendo esse dinheiro. E pode ser também o mesmo fenômeno que está por trás das ONGs da Cracolândia lá em São Paulo, né? Esse texto aqui é um texto antigo de 2016, mas é bem interessante. Essa notícia foi sugerida por Barnabé do Capistão, Lula preso amanhã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já estava com esse tema para me fazer um vídeo lá no Ancapsu Classic, né? O Ancapsu Classic é o meu canal em que eu falo de teoria anarcocapitalista, teoria libertária e coisa e tal. E isso é um tema que eu já tá batendo na minha cabeça há um tempão, e esse artigo aqui foi muito bom, esse artigo sugerido pelo Barnabé do Ancapistão foi muito bom, encaixou muito bem nisso, né? Eu vou até mudar o meu texto, que eu já tinha começado a produzir lá, para incluir algumas informações aqui, mas é basicamente essa a ideia. A noção de que as pessoas querendo ajudar acabam atrapalhando, né? Isso é uma coisa que é meio constante na história, já aconteceu em várias situações, em vários pontos. O que é a questão toda por trás disso? A caridade é um sentimento natural humano. As pessoas são naturalmente caridosas, né? Você quando vê uma pessoa necessitada, você tem vontade de ajudar, muita gente ajuda, seja através da igreja, seja através de qualquer outro mecanismo, seja diretamente, né? E o que acontece algumas vezes? Algumas causas ganham uma proporção tão grande que muita gente quer ajudar. Governos prometem uma fortuna, outras ONGs prometem fortuna, as fundações prometem fortunas para essas causas, achando que estão ajudando. Todo mundo quer ajudar a pobreza na África, né? É uma coisa muito triste, tem realmente regiões muito pobres na África. Todo mundo quer ajudar a floresta amazônica, né? Não quer que seja destruída a floresta. Então, são causas que chamam muita gente a ajudar, né? Isso não é um fenômeno atual. Inclusive, eu tenho essa ideia do filantropo do mal. Você já reparou como é que existe isso? Olha só, vou contar uns nomes para vocês aqui, ó. Cornelius Vanderbilt foi um cara que foi um visionário. O cara, ele começou trabalhando, ele era pobre, de uma família pobre. O pai dele tinha uma barcaça que ele fazia transporte em Staten Island, ali em Nova York. Daí ele conseguiu convencer o pai a vender um navio para ele, deve ter sido um negócio de pai para filho, só que ele teve tanto interesse em melhorar o processo, em agilizar o negócio, que acabou ganhando muito mais dinheiro do que o pai, comprou uma frota de navios no final das contas, aí em determinado momento vendeu tudo e decidiu investir em ferrovias, né? E ele que foi um dos pioneiros que criou as ferrovias todas lá nos Estados Unidos e coisa e tal, ficou muito rico com isso. E aquilo que eu falo para vocês, olha só, toda vez que uma pessoa fica rica no livre mercado, fazendo negócios voluntários com outras pessoas, é sempre do bem. Acusam ele de ser um monopolista, de ter práticas ilegais. Algumas coisas que ele fez são questionáveis, né? Ele tinha a única ponte ferroviária que chegava em Nova York. Aí o que ele fez? Ele proibiu trens de outras companhias de entrarem em Nova York. As outras companhias, o preço dela caiu na bolsa, ele comprou todas as outras companhias. Você pode achar isso uma filha da putagem, mas no final das contas, para o consumidor final, não mudou nada. Para o consumidor final, ao contrário, ficou mais eficiente a coisa, os preços caíram, né? De qualquer forma, sendo coisas voluntárias, sendo ações voluntárias, não tem nada de errado nisso. Lembra, sempre que alguém vende e compra uma coisa,
os dois lados ganham, sempre assim. Ah, mas pode ser que um lado engane o outro. Se o lado enganar o outro, só vai fazer uma relação, nunca mais vai comprar da outra pessoa. Para fazer uma fortuna, para fazer um negócio, você precisa fazer transações que os dois lados ganhem, que você ganhe dinheiro e o outro lado ganhe dinheiro também. Isso significa que, para o Cornelius Vanderbilt ter ficado multimilionário lá em 1800, lá vai pedrada, as pessoas que fizeram negócio com ele também ganharam dinheiro. Podem não terem ganho muito dinheiro assim, mas ganharam algum dinheiro com ele, e com isso a sociedade como um todo ganhou, né? Porque essas pessoas também faziam negócio com outras pessoas. Esse é o conceito. Quanto mais relações voluntárias você tem na sociedade, mais você multiplica a riqueza dessa sociedade. Uma das pessoas que ganhou dinheiro justamente fazendo negócio com o Vanderbilt foi o Andrew Carnegie. Ele também ficou rico com metalurgia, criou a siderurgia lá nos Estados Unidos e coisa e tal, e usava, lógico, né, para estradas de ferro e outras coisas. Ele era também um escocês que chegou pobre nos Estados Unidos, fez muito dinheiro e desenvolveu a metalurgia muito do aço. Toda a metalurgia do aço que a gente usa hoje foi criada na época dele, né? Pelas empresas dele. Talvez não ele pessoalmente, os encarregados dele lá, mas foi por iniciativa dele. De novo, quando a pessoa faz trocas voluntárias, ela enriquece toda a sociedade. Ela enriquece ela própria, mas enriquece toda a sociedade também, né? E tem inúmeros casos. O Alfred Nobel, que inventou o TNT, né, a dinamite, lá na Suécia. O Rockefeller, vocês sabem, né, o cara que inventou a indústria do petróleo. A indústria do petróleo que a gente conhece hoje foi inventada pelo Rockefeller, né? Até então, quando teve a Guerra Civil Americana, o pessoal tirava óleo, né, tirava petróleo para fazer querosene para lâmpada, né, para iluminação, né? E jogava o resto tudo fora, né? Ele foi o cara que teve a ideia de, pô, vou vender esse resto todo. Por quê? Porque ele e o pai dele vendiam elixir milagroso. Já viu aquela... Aqui em Niterói, não sei se ainda tem isso, na época que eu morava em Niterói, tinha o pessoal vendendo pomada peixe-boi, pomada peixe elétrico. Resolve calvície, impotência, dor de barriga, gravidez indesejada, resolve tudo. Esse tipo de coisa, elixir para tudo, né? E, bom, ele sabia vender, era um bom vendedor, né, com o pai dele. Aí ele falou isso, não, vou vender essa porcaria toda aqui. Quando você destila o petróleo, você tem várias porções que você tira. Você tira o mais leve, que é o querosene, depois tem a gasolina, depois tem o óleo lubrificante, depois tem o alcatrão, tem o... Como é que é o nome? O asfalto. Enfim, ele decidiu vender a porra toda. Ele criou a história da indústria petrolífera americana, né? E também tem vários casos de acusação dele comprar empresa concorrente, não sei o que lá. O que aconteceu na Guerra Civil Americana? Muita gente começou a perfurar poço de petróleo e ele percebeu que o segredo não era o petróleo, o segredo era o refino que era o importante. E aí ele ganhou muito dinheiro com o refino. Aí depois que acabou a Guerra Civil Americana, o preço do petróleo caiu, muitos poços que foram criados pelo pessoal começaram a quebrar, as empresas de perfuração de petróleo, ele comprou todas elas. E aí verticalizou todo o processo, desde a perfuração até o poço de gasolina. Fez a famosa Standard Oil, que em determinado momento refinou 90% do petróleo dos Estados Unidos, né? Quase um monopólio total ali, né? E aí, que eu falo para vocês, esse negócio de achar que o governo tem que quebrar monopólio, lorota. Quando a Standard Oil tinha 90% do mercado, o governo não fez nada com ela. Tinha muita acusação, principalmente concorrente que não gostava deles. Mas o público gostava, o público tinha agora querosene barata, tinha um monte de coisa barata para comprar, o pessoal gostava, tinha lucro fazendo negócio com o Rockefeller, né? Os concorrentes não gostavam, porque ele era mais eficiente que os concorrentes, daí que tinha um problema, né? E detalhe, é o que eu falo para vocês, não precisa do governo intervir isso. Tanto que, quando o governo interveio e acabou decretando o final da Standard Oil, né, a divisão dela em várias companhias e coisa e tal, ela já refinava só 70%. Por quê? Porque começaram a vir os concorrentes estrangeiros. Tinha relativamente pouco petróleo nos Estados Unidos. Aí o Alfred Nobel, que inventou a dinamite, começou a explorar poço de petróleo na Rússia. E daí o petróleo na Rússia era muito mais fácil de extrair, ele conseguia gerar no mercado americano mais barato. Olha que coisa, não precisava do governo ter quebrado a Standard Oil, naturalmente o mercado se ajusta nesse caso, sempre vai ter concorrente que fica puto com você, é lógico, se você faz sucesso, meu amigo, o concorrente não vai gostar de você. Se você quer ser amigo dos seus concorrentes, é fácil, é só fracassar. Seus concorrentes tudo vai te chamar, pô, que chato, né, você fracassou.
Experimenta fazer sucesso para você ver. Vai todo mundo te chamar de monopolista, de oligopolista, não sei o que lá, enfim. O que tem todos esses homens aqui em comum? E também a família Rothschild, que enriqueceu financiando o governo francês lá antes do Napoleão e depois do Napoleão também. Né? A França mudou totalmente, mas por trás desse tempo todo estava a família Rothschild financiando o governo, né? E ganhando dinheiro com isso. Né? E mais do que isso, pessoas atuais, o George Soros, milionário, coisa e tal, o Bill Gates, o que todas as pessoas têm em comum? Né? Fizeram muito pela humanidade. O Bill Gates fez o Windows, cara. Esse Windows meu aqui é piratão, cara. Você deve ter Windows pirata na sua casa também. Todo mundo usa Windows pirata no final das contas. O cara fez uma coisa muito boa para a humanidade no final das coisas, né? E agora que ele está rico, ele tem usado o dinheiro dele para filantropia. E, no entanto, o pessoal pinta ele como um demônio, né? Como um vilão, né? Mesma coisa o George Soros, mesma coisa a família Rothschild, mesma coisa o Rockefeller. Todo mundo pinta esse pessoal como gente do mal. Por que será? Né? E o curioso que eu acho que é isso, é o fenômeno da filantropia do mal. Eles todos criaram coisas, né, de fundações filantrópicas para ajudar um monte de gente. A ideia parece boa, né? Como eu disse, o ser humano ele é naturalmente caridoso, ele quer ajudar as outras pessoas. Mas o que acontece? Uma vez que esse pessoal montou um fundo, agora esse fundo é sujeito à chamada maldição do gerente médio. A maldição do gerente médio é o seguinte, o gerente médio ele não quer assumir risco. Ele tem o emprego dele, ele ganha bem. O cara que gere o fundo dos Rockefeller aqui, dos Rothschild, do George Soros, do Bill Gates e coisa e tal, o cara, ele tá ali num bom emprego, ele tem um bom emprego, ele deve ter um bom salário e coisa e tal. Então o que ele faz? Ele guia todas as decisões dele para ter justificativa, para tudo ele estar justificado. A maior preocupação dele é alguém falar assim, você mandou esse dinheiro aqui e não tinha uma justificativa para isso. Aí ele pode perder o emprego dele, ele pode ficar né, ter uma pecha de que fraudou a fundação e coisa e tal. E isso é o mal da coisa. Por quê? Porque essa fundação tem que ajudar causas que sejam reconhecidas. E quem são as causas reconhecidas? São justamente aquelas que têm o amparo da mídia tradicional socialista, do pessoal, né, da imprensa e coisa e tal, que aparecem na mídia como causas válidas. Então, por exemplo, a causa das ONGs para evitar o desmatamento na Amazônia. Aparece, putz, tem que ajudar esse pessoal. Esse pessoal aqui, o cara lá da Fundação George Soros assina o cheque sem nem pensar. Está tranquilo com isso. Vai você falar que esse negócio prejudica a Amazônia e tu quer fazer uma fundação para levar asfalto até as usinas, até as aldeias indígenas todas lá. O pessoal, opa, peraí, asfalto na Amazônia não combina. Esse pessoal tem um preconceito que a Amazônia tem que ser intocada e coisa e tal, né? A mesma coisa acontece aqui na África. Esse pessoal cria ONGs que vão para lá, Médicos Sem Fronteiras, e não sei mais o que, e essas organizações acabam virando um fim nelas mesmas. Ou seja, não estou dizendo que elas não ajudem os pobres, ajudam os pobres, mas cerca de 80%, ele fala aqui, aqui, 86% do total das doações é gasto com consultores, chefes de agências e outras coisas. Ou seja, a própria estrutura consome a maior parte do dinheiro. Mas o pior é isso. A estrutura não quer que o problema acabe. Porque para pensar, você tem uma mega ONG de ajuda aos pobres na Uganda. O que vai acontecer se amanhã surgir a notícia acabou a pobreza em Uganda? A Uganda agora é um país que resolveu o problema e coisa e tal. O que vai acontecer? Você ficou desempregado. Vamos supor que você seja esse gerente médio que tem a missão de ajudar os cracudos na Cracolândia. Beleza, tu tem ali, tu monta um esquema. Eu não estou dizendo que eles não ajudam, não. Eles ajudam, eles vão lá fazer as coisas. Mas a maior parte do dinheiro fica com essas pessoas mesmo. E aí essas pessoas não têm incentivo de resolver o problema. Elas têm o incentivo de perpetuar o problema. E aí o que acontece? Né? A pior coisa que pode acontecer para uma ONG que ajuda os cracudos ali em São Paulo é amanhã ter uma notícia no jornal dizendo acabou a Cracolândia, não tem mais cracudo em São Paulo. Pô, o cara tá sem emprego, perdeu, e é uma boquinha boa. Essas fundações, cara, doam muito dinheiro mesmo, né? E tipicamente, quem é que tem acesso? Como é que você faz? Vamos supor que você queira fazer uma ONG. Como é que você faz? Aí que está a dificuldade. Você tem que, lógico, elaborar um plano de trabalho, dizendo como é que você vai fazer a sua ONG, qual é o objetivo e coisa e tal, e coisa e tal. Sabe o que acaba acontecendo? Pessoas que já são ricas têm muito mais facilidade de fazer isso e conseguir esses acordos lá na Europa.
do que a gente aqui, do que realmente um brasileiro que sabe realmente as necessidades dos índios na Amazônia, que acompanha o dia a dia, que sabe que o índio prefere muito mais uma estrada de asfalto na aldeia dele do que ficar essa putaria de não pode derrubar a árvore, não pode fazer isso aqui, não sei o que lá. Então, esse pessoal não consegue falar com essas fundações. E a fundação, o gerente médio da fundação, ele tem um medo fodido de pisar na bola, de autorizar um negócio que depois se mostre errado. Ele vai no que é justo, no que é certo, né? Então cria-se esse ciclo do mal, de que perpetua o problema devido à quantidade de dinheiro que essas fundações jogam no problema. Elas acham que estão ajudando, mas na verdade elas são grupos de pessoas que trabalham para manter o problema, para não resolver o problema. Os problemas, a maior parte dos problemas, naturalmente se resolve com o tempo. A verdade é essa, problemas sociais, a própria interação entre as pessoas resolve ele. Esse pessoal entra nisso daí, acaba complicando o problema. Acaba financiando ONGs e operações que vão no sentido de piorar a situação, né? E aí acabam sendo taxados de filantropos do mal, quando não, coisa pior, né? Tem gente que acha que o Bill Gates é a encarnação do demônio, que o Jorge Soros troca de pele, é um reptiliano, não sei o que lá. Eu não acho isso não, eu acho que são pessoas com boas intenções que fizeram muito pela humanidade, né? Todo mundo que ganha muito dinheiro fez muito pela humanidade. Se não foi roubado, se foi dinheiro gasto honestamente no mercado financeiro ou fazendo um empreendimento, a pessoa é uma boa pessoa, já contribuiu muito para a sociedade. O erro dela é na hora de montar essas mega fundações. Devia pegar esse dinheiro e investir em outras empresas. Capitalismo é o que resolve o problema. Dá dinheiro para a ONG, perpetua o problema. E aí a população sente isso instintivamente, que esse pessoal virou do mal. Eles estão atrapalhando, eles estão apoiando as causas que criam os problemas, e não as causas que resolvem os problemas, né? A mesma coisa lá na Palestina, que o Hamas fazendo a segurança aqui dos caminhões de ajuda humanitária na Palestina. Por quê? Porque senão os palestinos pegam a comida. Pô, mas a comida não era para os palestinos? Não, é para o Hamas. O dinheiro todo vai para o Hamas primeiro. Depois, se sobrar alguma coisa, ele distribui para os palestinos. Reparou? Criou a ONG do mal, criou a estrutura do mal. Um monte de gente ganhando dinheiro com essa ajuda lá. O Hamas é rico. Você viu os líderes do Hamas que moram lá no Catar? Tem dinheiro pra caramba, meu amigo. É isso daí. Ajuda atrapalha. Parem de fazer filantropia, senhores milionários. Peguem o seu dinheiro e torrem bebida, mulher, aposta esportiva. Façam alguma coisa com o seu dinheiro. Não façam filantropia, por favor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.